Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem hoje peço, embaixador, que nos fale um pouco sobre como viu as eleições na Alemanha, que não trouxeram propriamente nada de substancialmente inesperado, nomeadamente a vitória de Friedrich Merz da CDU, o terceiro lugar dos social-democratas, o segundo lugar da extrema-direita. Houve uma pequena inesperada, excelente votação no Die Link, na velha esquerda oriunda da Alemanha Oriental, mas de resto nada de muito inesperado surgiu dali. Eu diria que aconteceu já depois das eleições, já depois de saber quem ganhava as eleições, algo de muito inesperado na noite das eleições, que foi o facto de o mais que provável futuro chanceler da Alemanha ter colocado inesperadíssimos entraves àquilo que é a NATO atual. E, portanto, gostava, embaixador, que também se focasse um pouco nesta questão. Como o António disse, estas eleições na Alemanha não trouxeram grandes surpresas, finalmente, face às sondagens. Às vezes as sondagens dão-nos grandes surpresas, desta vez não houve. Na realidade, a CDU, o partido de Angela Merkel, o partido de Adenauer, o partido de Kohl, entre os dois, e outros entretanto, que faz no fundo uma rotação, não é exata, mas com o Partido Social Democrata, que são os dois partidos estruturantes da vida política alemã, o partido mais à esquerda, o social-democrata, o partido mais à direita, a CDU, que tem, como temos falado, uma ala mais conservadora na Bavária, a ala bávara de Franz Josef Strauss, acabou por surgir com maioritário nestas eleições. Se nós olharmos bem para aquilo que foram as últimas eleições, há 4 anos, as coisas não foram, digamos, brutalmente surpreendentes. Acontece que na Alemanha, no passado, o chamado centro político, que dava origem à grande coligação entre a CDU e o SPD, e convém dizer que na Alemanha, contrariamente a outros países europeus, a tradição é haver coligações de governo. Não há história, digamos, em que um partido tenha estado sozinho na República Federal Alemã e depois com o alargamento a leste, porque no fundo nós não falamos muito, mas na realidade a unificação alemã é o primeiro alargamento da União Europeia, depois do final da Guerra Fria. E, portanto, tradicionalmente há um alargamento. Desta vez, a última coligação, como nós nos lembramos, era constituída pelo Partido Social Democrata, pelos Verdes, que é um partido que vem de uma tradição mais radical e que depois, eu não diria que se aburguesou, mas ficou um partido, normalizou-se na vida política alemã, e o Partido Liberal. Foi sempre um partido charneira, foi sempre um partido que teve importância na vida política alemã, quer ligado aos sociais-democratas, quer ligado aos conservadores cristãos-democratas. E, portanto, tiveram vários ministros, primeiros ministros dos negócios estrangeiros, presidentes da República, etc. O Partido Liberal é um partido que tem essa tradição. Esta chamada coligação semáforo, como é conhecida e que acabou nestas eleições, era uma coligação que tinha, como eu disse, o Partido Democrata Cristão, os Verdes e o Partido Liberal, e esta coligação não foi aprovada, digamos, pelos eleitores, e, digamos, o Partido Conservador, CDU, regressa ao poder. Angela Merkel foi a última presidente da CDU, agora Merz é o presidente da CDU. Convém dizer já agora, historicamente, que dentro da CDU, Merz era um grande opositor de Angela Merkel. É um homem que foi sempre esmagado por Angela Merkel, nunca foi ministro, mas Angela Merkel nunca o levou para o governo. Foi para a carreira privada, fez a sua vida privada e aparentemente é milionário, e regressou agora ao poder, e naturalmente vai ter que fazer uma coligação. A mais natural coligação será com o Partido Social Democrata, de Olaf Scholz, que foi o chanceler até agora e que já disse que não será
o número 2 do próximo governo. Portanto, vamos ver quem é que o SPD vai buscar. Fala-se muito de Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa, não sabemos se há mais figuras proeminentes dentro do SPD. E agora, como sempre acontece na Alemanha, vai haver um período, pelos vistos é até à Páscoa, para discutir o programa do governo. Normalmente essas discussões dão origem a um governo sólido, que dura os 4 anos. Desta vez não deu. Os 4 anos não funcionaram e, digamos, houve uma antecipação das eleições que teriam lugar, em princípio, em setembro deste ano. Não foi possível sequer aguardar até setembro. Mas o António tem razão. A Alemanha viveu nos últimos anos, em particular depois da invasão russa da Ucrânia, um tempo de abalo. A Alemanha tinha uma política, eu diria, antimilitarista, um bocadinho tem a ver com a sua memória histórica. A Alemanha viu-se obrigada a fazer alguns esforços no sentido do maior empenhamento em matéria militar, tendo em atenção aquilo que são as exigências provocadas pela invasão russa da Ucrânia, enfim, também pela tal pressão da NATO, no sentido de se aumentar a contribuição anual do orçamento para a defesa, para as questões de defesa. Mas este debate é um debate complicado na Alemanha. Eu diria que é talvez o país europeu onde o debate é mais complicado, porque a Alemanha, que é um país que tem a história atrás de si no presente, é um país que olha para as questões militares de uma forma séria, porque olha para as questões militares tendo em atenção aquilo que foi o período da Segunda Guerra Mundial e a circunstância, também na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ser responsável no século XX por 2 guerras, no fundo. E, portanto, neste momento, o debate interno é complexo, é evidente que o argumento russo é forte, e aí levanta-se um problema para a Alemanha, que Merz, o novo, provável e seguramente futuro chanceler alemão, levantou, que é o problema de sabermos hoje, e esta é uma conversa que eu acho que é importante trazermos aqui hoje, sobre o que é a NATO. Porque o que era a NATO para todos nós durante muito tempo? A NATO foi criada em 1949, foi criada por um conjunto de países livres e um que não era livre, chamava-se Portugal, e porque dava jeito por causa dos Açores, que já vinha da Segunda Guerra Mundial, e depois foi, digamos, flexibilizando as suas entradas. Primeiro entrou a Turquia, e depois, mais tarde, vieram a entrar vários outros países, e até que houve este grande encontro com os países da Europa de Leste libertados da tutela soviética, do Pacto de Varsóvia, etc. E, aliás, há muito quem pense, já sei que esta é uma questão provocatória, há muito quem pense que o alargamento da NATO é que provocou, no fundo, a Rússia no sentido de levar à invasão da Ucrânia. Esta é uma das leituras que, como nós sabemos, existe, aliás, por parte da Rússia e de vários outros países e pessoas que consideram que esta versão da Rússia é verdadeira. A grande questão é que a NATO, o que era a NATO verdadeiramente? A NATO verdadeiramente era os Estados Unidos e o chapéu nuclear dos Estados Unidos. E as pessoas diziam, a Rússia não tem coragem para atacar nenhum país NATO, e há ali uns que estão à mão, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Roménia, a Eslováquia, não tem até a Roménia, que não está com fronteira direta. A Rússia não tem coragem para fazer isto pela simples razão de que o artigo 5º do Tratado de Washington, da NATO, protege estes países. Ora bem, a partir do momento em que você tem um presidente americano que não dá essa garantia, a NATO entra, entre aspas, porque aquilo que levou, e isto é uma coisa que aliás não é muito recente, não é muito longínqua no tempo, aquilo que levou a Finlândia e a Suécia a entrarem para a NATO rapidamente, como nós aqui detalhamos em pormenor, é uma coisa que hoje já não existe. É que essa NATO que protegia quem para lá entrasse, uma espécie de chapéu de chuva, essa NATO desapareceu. E, portanto, neste momento, Trump não dá garantias de quem esteja dentro da NATO, se acaso for atacado pela Rússia, vier a ser protegido pelos Estados Unidos. Isto muda a natureza das coisas. E por isso mesmo, o Friedrich Merz diz, bom, o que é esta NATO? O que é que isto significa? E este discurso também é ecoado, de uma certa maneira, por Emmanuel Macron,
que tem, nestes últimos dias, feito uma coreografia de grande poder, quando na França nós sabemos que Emmanuel Macron é um nado morto sob o ponto de vista político interno, mas está a fazer um grande fogacho em nome da França, com a congregação de países e chamando países à sua volta e indo visitar Trump, etc., à luz daquilo que é, digamos, a sucessão da NATO. Será que há uma NATO alternativa europeia? Ora bem, nós sabemos que não há possibilidade da União Europeia, dos países da Europa, eu digo União Europeia não só, União Europeia, mas também Reino Unido, se juntarem e fazerem algo que seja substituto da NATO, com a mesma capacidade dissuasória, que é o grande problema da NATO, é ser uma entidade dissuasória, que é para evitar, perante aquilo que é um poder potencial, que o outro pense, espera aí, se eu fizer isto, eu vou ter como consequência aquilo. Ora bem, essa NATO desapareceu. Isso é o drama que neste momento está a atravessar muita gente na Europa. Portanto, por muito que o António estava a referir, por muito que passe os 2%, aos 3%, aos 5%, aos 10%, que a gente invista em matéria de defesa, e esta questão vamos ter que discutir no futuro, relativamente o que é que isto implica em termos de cortar os gastos sociais, cortar a segurança social, cortar o Serviço Nacional de Saúde, reduzir a educação, reduzir gastos de política, por exemplo, política internacional em matéria de cooperação para o desenvolvimento. O que é que as opções de natureza orçamental, como é que vão sofrer com estas alterações? E, portanto, a Europa vive neste drama, e por isso mesmo é que se está a reunir permanentemente e todos os dias, neste momento, estão-se praticamente 2 vezes por semana, os primeiros ministros vão se reunir, há um Conselho Europeu no dia 6 de março da maior importância, António Costa e Ursula von der Leyen estão a procurar juntar essas forças, para saber o que é que vamos fazer perante os Estados Unidos. Muito simplesmente disseram, vocês arranjem-se. Exato, mas isso coloca uma questão que também é semântica, mas é preciso que a levemos para lá do que é semântico. Isto é, a partir do momento em que a Europa, em que os líderes europeus nos vendem a nós, eleitores europeus, que querem a independência em termos de defesa e segurança, Autonomia estratégica. autonomia estratégica, a única hipótese, posso estar errado, mas não estou a ver como, a única hipótese é dizer adeus à NATO. Da mesma maneira que, quando quisemos autonomia estratégica em termos energéticos, a única hipótese foi fechar a torneira dos gasodutos russos, desta vez a única hipótese é sair da NATO. O que é que acha disto, embaixador? Mas o fechar a torneira ao gasoduto russo tem alternativas. E a Exato. alternativa era comprar energia aos Estados Unidos. Você não pode comprar segurança a ninguém. Temos que investir nela, não é? Temos que investir nela, mas isso demora 30 anos, António. Claro. E, portanto, a questão está em saber que capacidades militares é que a União Europeia, ou os países da União Europeia, mais o Reino Unido, volto a dizer, e também mais a Noruega, estão dispostos a fazer para isso. Porque os orçamentos, como o António sabe, não são finitos. Nós damos 1% para o orçamento para a União Europeia, para as questões da União Europeia. Esse dinheiro não chega para as defesas. Já se fez uma flexibilização no sentido de dizer os países que queiram, mas eles, para já, fazer investimentos em matéria de segurança e defesa, esse X% que eles fazem a mais relativamente àquilo que já fazem hoje em dia, não contará para o déficit e para a dívida que é contabilizada no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Eu tenho algumas dúvidas, não tenho algumas dúvidas sobre se isto se pode fazer, obviamente, se a Comissão diz que se pode fazer, pode. Eu tenho algumas dúvidas a saber se a prazo, a acumulação de todas estas dívidas e todos estes déficits acumulados, se não terá impacto sobre a própria sustentabilidade do euro. Porque o Pacto de Estabilidade e Crescimento não existe apenas porque as pessoas querem que as pessoas sejam rigorosas. Não. Tem atrás de si uma moeda. E essa moeda, para fazer essa moeda e para garantir a soldabilidade dessa moeda no plano internacional, é preciso que os gastos dos países se mantenham num determinado limite. 3% do PIB, abaixo potencialmente 60% da dívida face ao PIB, e portanto, este é, digamos, os números, e depois há outros critérios que têm a ver com a inflação, etc. Mas esses são os essenciais.
Há países que nós, como é sabido, ultrapassamos a certa altura os 3%, mas também a França ultrapassou, também a Alemanha ultrapassou, neste momento a França está para aí no mais do que está quase 6%, na própria dívida já está também muito acima dos 60%, a Alemanha não está, Portugal baixou dos 100 e já achamos que é uma coisa fabulosa, e portanto, isto tudo, todos estes elementos agregados são a sustentabilidade do euro. Se a certa Exato, altura e se isso entrar. compagina, se me permite, embaixador, que o interrompa, isso compara, todas essas evidências da dívida comparam com aquilo a que os técnicos chamam a dívida perpétua, que é a dívida dos Estados Unidos, isto é, nós, Europa, nós, União Europeia, nunca na vida poderemos competir em termos de gastos, no que quer que seja, nomeadamente na área da defesa e segurança, com os Estados Unidos. Sim, sim, não é só isso. E os Estados Alguém anda a contar-nos uma história mal contada. A questão é o seguinte, é que porque é que a certa altura, a propósito da França, Jean-Claude Juncker, acho que já falámos aqui nisso, nós já falámos aqui só um pouco sobre tudo, sobre a certa altura, sobre a circunstância da França ter ultrapassado o déficit, ter ultrapassado a dívida. Alguém perguntou a Jean-Claude Juncker, que era presidente da Comissão Europeia, mas porquê é que a França pode fazer isto? Jean-Claude Juncker respondeu, parce que c'est la France. Eu disse, mas isso é uma arrogância extraordinária. Agora, só porque é a França pode fazer isto. Não. É porque há uma economia francesa que está por detrás desse déficit, dessa dívida, que é capaz potencialmente de ultrapassar os defeitos dessa dívida. É isso que se passa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão com uma dívida monstruosa. Estão à vontade para fazer o déficit porque têm um potencial económico que os mercados, que são, no fundo, quem manda na decisão mundial, consideram que, apesar de tudo, apesar do déficit, apesar da dívida, os Estados Unidos têm uma economia que lhes permite dar a volta. Ora bem, quando isto se passa com Portugal, ou que se passa com a Grécia, ou que se passa com um país pobre, mais pobre da Europa, as pessoas dizem, não, 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 isso aí é diferente, vocês aí têm que se manter by the book, com os níveis básicos. E esse é que é o grande problema, é que há economias que podem sustentar isto, e a economia americana pode sustentar isto. Nós hoje vemos, ninguém se preocupa com a dívida americana, e a dívida americana Exatamente. é estratosférica, como o António referiu. E, Claro. portanto, a Alemanha vive neste momento, apesar de tudo, a Alemanha é um país sólido, tem uma economia que está a baixar, e nos últimos 2 anos a economia está bastante mal, digamos. Dito isto, quase que me apetecia dizer, tomáramos nós estar tão mal como a Alemanha, apesar de termos a Exatamente. nossa economia formalmente dentro do quadro. E, portanto, nós temos aqui um problema orçamental e depois põe-se aqui a grande questão de saber, é que tal como se fez para a recuperação económica pós-Covid, será que a União Europeia estaria disposta a fazer uma espécie de dívida coletiva em nome da União para garantir fundos necessários para a recuperação e para a reorganização de defesa e segurança da Europa? A discussão continua aí. Claro. Sabe qual Sem que ninguém será? nos diga, por outro lado, também, que essa dívida, se não for contabilizada no déficit, costuma chamar-se, em termos prosaicos, saco azul. Sim, mas António, a dívida acabará, dizia um antigo primeiro-ministro português, que não está na moda citar, que a dívida é uma coisa que se empurra com a barriga, porque na realidade a dívida não é para pagar, a dívida vai-se pagando. E vai-se encontrando os melhores momentos, em particular em termos de taxas de mercado, para a ir pagando, porque na realidade todos os países vivem com dívida. A questão está em saber se a dívida se aproxima ou não daquilo que é a riqueza anual do país ou se afasta. Há países que vivem com 30 e tal por cento de dívida relativamente ao produto nacional. Há países que vivem com cento e não sei quantos. Nós já baixamos dos 100, mas a Itália, a Bélgica, etc., mantém-se muito acima disso. E, portanto, esta questão da dívida é uma questão que também tem a ver com políticas assim, orçamentais internas, porque de repente, para você pagar a dívida, ou para você, como aliás se viu no tempo da Troika, você tem que apertar o cinto em qualquer sítio. Pode apertar nas pensões, pode apertar na educação, pode apertar na saúde, pode apertar na ajuda da cooperação para o desenvolvimento. Você pode aí, tem vários. Agora, não há muito mais. A dívida o orçamento é aquilo. Claro. Não há maneira de o inventar.
Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte, já muito longa, de Arte da Guerra. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos comente aquilo que foi, que tem sido a relação tempestuosa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que acabou, ficou a saber-se há algumas horas, acabou no acordo que na semana passada comentávamos que era uma forma de a Ucrânia perder o solo para a Rússia e o subsolo para os Estados Unidos. Como é que acha que tudo isto vai acabar? Essa frase, que é a frase do António, é uma bela frase para definir o que é que se está a passar na Ucrânia, que é o solo para a Rússia e o subsolo para os Estados Unidos. E é verdade, e o que é curioso é que Trump disse desde o princípio, mesmo depois de todas as negações por parte de Zelensky e das autoridades ucranianas, que o acordo ia-se fazer, e fez-se. E fez-se. Não sabemos exatamente os pormenores do acordo, os próximos dias vão trazer estes pormenores, mas também há aqui um fenómeno novo, é que nas últimas horas, e continuamos a falar em matéria de especulação, os americanos também anunciaram que há um pré-acordo com a Rússia, no sentido de, na parte russa da Ucrânia, isto é, naquilo que os americanos estão dispostos a fazer, aceitar como territórios russos, passados a russos que eram ucranianos, também haverá um acordo mineral. Porque a questão, eu julgo que eu já referi isso aqui, os principais, digamos, terras raras, as principais terras, estão no lado do Donbass. Eu vou dizer aqui uma coisa que já disse uma vez, creio eu, ou duas vezes, e que gostava de sublinhar sem entrar em pormenores. Muito daquilo que é a guerra na Ucrânia tem a ver com a circunstância da zona mais rica da Ucrânia ser precisamente a zona onde estão cidadãos de origem russa, isto é, o Donbass. O Donbass é a zona mais rica da Ucrânia, é a zona de onde vêm os grandes oligarcas. Oligarcas é um nome que se utiliza no Ocidente depreciativamente para aquilo que nós chamamos capitalistas no mundo ocidental. Há oligarcas do lado de cá e há oligarcas do lado de lá, mas nós normalmente só ligamos oligarcas ao leste. Uh, Ora bem, aparentemente os Estados Unidos estarão behind the scenes, atrás do cenário, também a negociar com os russos a possibilidade de empresas americanas virem a recuperar e a fazer parte daqueles que conseguem extrair as tais terras raras, que são, digamos, determinados produtos minerais da maior importância para as novas tecnologias, na zona russa. Os americanos, aparentemente, este acordo tinha mais do que isso. Tinha também portos, tinha também algumas infraestruturas, e, portanto, não sabemos exatamente os pormenores. Mas os americanos estão ali numa atitude de conquista, vamos ser claros. E isto nunca foi dito, e nunca será, provavelmente. Mas a União Europeia, neste seu apoio à Ucrânia, que naturalmente é um apoio desinteressado sob o ponto de vista de princípios e valores, também não deixará, digamos, de ter em consideração se os Estados Unidos também são capazes de ir lá explorar as terras raras, também a União Europeia, que pagou bastante para esta guerra, também tem direito, digamos, a uma partilha dessas coisas. Nós não nos devemos esquecer, quando foi da guerra do Iraque, mal acabou a guerra do Iraque, partiram missões para o Iraque para tentar, digamos, os contratos em função dos recursos que lá estavam. Essas missões foram dos Estados Unidos, mas também foram do Reino Unido, foram dos países que estiveram envolvidos nessa ação. Não sei quais foram as vantagens que Portugal tirou da circunstância de ter mandado para lá uns GNRs, mas dito isto, estas guerras têm sempre o outro lado, o lado do bolso. E, portanto, Donald Trump, com um cinismo absolutamente extraordinário e que prova bem, digamos, a moralidade, não é imoralidade, é a moralidade com que ele vê esta guerra, disse, nós investimos, parece que os números que Trump diz são absolutamente fantasiosos, já aliás falámos disso outro dia, esses números, Trump disse, temos que recuperar o dinheiro que investimos dali. Ora bem, tenho visto declarações interessantíssimas nesta fase de pessoas que dizem quando os Estados Unidos vieram ajudar a Europa no final da Segunda Guerra Mundial,
não vieram por pedir a Churchill para devolver, em termos de recursos minerais, aquilo que tinham investido na Europa. É evidente que depois tivemos o plano Marshall, tivemos toda a importância do avanço estratégico americano no quadro europeu. Dito isto, não há uma contabilidade como aquela que Trump procurou fazer. Mas Trump, de certo modo, deve ter dado já à Ucrânia algumas garantias para poder obter este acordo. Trump é Claro, comerciante. É uma questão é uma questão de contabilística. Trump acha que aquilo foi uma espécie de um investimento para agora tirar os lucros desse investimento. Vamos ver o que é que consegue fazer e vamos, em particular, ver o que é que, do outro lado do espelho, isto é, em contrapartida daquilo que são as concessões que a Ucrânia deu já aos Estados Unidos, e que ficou claro, e há uma coisa que já aqui falamos, a Ucrânia neste momento tem todo o interesse em manter os Estados Unidos a bordo, nem quer com armamento ou com tropas, isso não é possível, ou com investimentos. Quer dizer, quanto mais os Estados Unidos estiverem interessados fisicamente na Ucrânia, mais dificilmente a Ucrânia será tomada pelos russos. E, portanto, vamos ver qual é o trade-off que Trump faz aqui. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, sob o ponto de vista da imagem moral dos Estados Unidos, passou-se nas Nações Unidas esta semana uma coisa absolutamente extraordinária, que foi uma votação na Assembleia Geral, uma votação de uma proposta pela Ucrânia, no sentido, aquelas velhas propostas que já apareceram nos últimos 2 anos, de 3 anos, que foi de apoiar a Ucrânia na sua luta pela soberania, pelas fronteiras, etc. E essa proposta é obstaculizada, sem surpresas, pela Rússia, pela Bielorrússia, pelo Sudão, pela Eritreia, etc., e pelos Estados Unidos. E Israel, já agora, para quem nos siga com cuidado. E Israel. Isto é uma coisa absolutamente espantosa, porque não é espantoso que dentro da União Europeia apareça a Hungria nessa lógica. Mas quer dizer, já é um bocadinho espantoso que os Estados Unidos se coloquem ao lado da Rússia, nem a China votou contra. Nem o Irão votou contra, mas votaram os Estados Unidos. O que prova, portanto, que há um shift brutal na política externa americana e nós apenas estamos a ver onde é que a agulha vai acabar por parar. Obrigado, embaixador. Voltaremos, mesmo que apenas paralelamente a esse tema, na terceira parte do programa de hoje. E até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez, como tínhamos dito no final da segunda parte, para regressarmos em paralelo a essa pequena questão, pequena entre aspas, da moralidade dos Estados Unidos nesta altura, na gestão que faz das suas causas internacionais. Estou a falar, embaixador, da reunião do G20, que começou com um encontro entre os 19 ministros dos negócios estrangeiros dos países que participam no G20, onde os Estados Unidos decidiram não comparecer, ou antes não comparecer ao nível de uma figura de ministro, mandaram alguém da Embaixada da África do Sul, tendo feito o mesmo na reunião que está a decorrer por esta altura dos ministros das Finanças. A minha pergunta, portanto, é óbvia, embaixador. A próxima organização a abater pela administração Trump é o G20? A administração Trump parece ter como objetivo, eu não diria destruir, mas decapitar o multilateralismo, as organizações multilaterais. Trump parece ter como objetivo funcionar numa relação direta com os grandes poderes, e com cada poder em particular. Por isso é que não liga muito pouco à União Europeia, prefere falar com a França ou com o Reino Unido, ou mesmo com a Alemanha, se Merz aí estiver disposto, mas, digamos, a União Europeia enquanto tal, a senhora von der Leyen não foi a Washington, e ao que me consta, não terá conseguido falar ainda telefonicamente com Donald Trump. E muito menos António Costa, porque é representante do Conselho de Ministros, e o Conselho de Ministros já lá foi Macron, mas não foi António Costa. E isto tem Isto para alguns. não falar da representante comum dos negócios estrangeiros da União, não é verdade? Mas o representante comum dos negócios estrangeiros da União convém lembrar o seguinte: em primeiro lugar, é uma vice-presidente da Comissão, pelo, Pois tra claro, claro. pelo Tratado de Lisboa.
e depois é uma representante do Conselho de Ministros. Ela não está, sob o ponto de vista formal, basta, lendo bem os tratados, e eu outro dia tive o cuidado de os ler com muito cuidado, ela não está sob a dependência de António Costa, mas representa, digamos, representa a vontade de um Conselho de Ministros, de primeiros-ministros, chefiado por António Costa. Portanto, há esta dualidade. E ela é vice-presidente da Comissão e só está sujeita a Ursula von der Leyen naquilo que forem matérias típicas da Comissão, mas naquilo que for dependente do Conselho não significa nada. Mas ela já falou, telefonicamente, com Marco Rubio, o ministro dos Negócios Estrangeiros americano. Nós estamos aqui, de facto, num momento complexo. Nós estamos a tentar perceber o que é que Trump quer fazer das organizações internacionais. Eu ainda não excluí em absoluto que um dia Trump possa chegar às Nações Unidas, ou mandar dizer às Nações Unidas, façam um favor de ir para Geneve e abandonarem o edifício que dá muito jeito para fazer um turismo de habitação ali onde está o edifício das Nações Unidas, em Manhattan. Trump está disponível para fazer todo este tipo de coisas e todo este tipo de arbitrariedades. E, portanto, nós ainda não percebemos exatamente o que é que acontece. Mas o António tem razão quando diz bem o que é que Trump quer fazer, ou o que é que pode querer fazer com o G20. Vale a pena dizer que Trump já disse que gostava que a Rússia regressasse ao G7, que não é G7, passava a ser G8. Esta questão ainda não teve uma reação de ninguém. Imaginemos qual é a reação de países como a França ou o Reino Unido. Muito provável, e da Itália, não sabemos, porque a Itália vive naquele meio caminho entre o neofascismo da senhora Meloni e a ucranicidade da senhora Meloni, portanto ela está ali a meio caminho. Mas também depois temos a Comissão Europeia, que está presente no G20, temos também o Japão, que está neste momento em pânico, não sabe o que é que o Trump quer fazer relativamente àquela zona. Temos o Canadá, que também é membro do G7, e o Reino Unido, que está num meio caminho entre simpatia com a União Europeia e simpatia com os Estados Unidos, na tentativa de retomar aquilo que era a special relationship, a relação especial que tem com os Estados Unidos. Estamos aqui num jogo a meias. Trump, o que é, nós já aqui falámos várias vezes sobre o G20, para ser muito sintético, o G20 foi uma coisa que foi criada ou alargada, era uma reunião de ministros das finanças de países que representavam cerca de 85% do produto interno bruto mundial, e que na altura da crise de 2008 começou a juntar-se a níveis mais agregados, ministros dos estrangeiros e até chefes de Estado e de Governo. Esse G20, aparentemente, tendo em conta que muito daquilo que são os BRICS são hoje candidatos, eram países do G20 que são hoje candidatos aos BRICS, e sendo os BRICS uma ameaça para os Estados Unidos e sendo em particular para o dólar, tudo indica que os Estados Unidos já perderam a esperança de ter o G20 com eles e estão, digamos, a disregard, para utilizar uma expressão americana, anglo-saxónica, a olhar para o G20 como uma coisa menos interessante, pela simples razão de que não conseguem ter uma maioria do G20 a seu favor. A chamada Sul Global acaba por se deslocar. E por isso mesmo, o Trump deu logo um sinal de desvalorização do G20, deu também ligado à circunstância do G20 estar na África do Sul e uma pessoa como o Elon Musk ser sul-africano e ter feito uma data de ataques ao regime sul-africano, como se uma coisa ligasse à outra. O G20 é uma coisa rotativa, esteve no Brasil, está na África do Sul, vai andando por várias partes do mundo, por várias partes dos seus presidentes rotativos. E, portanto, a sensação que há neste momento é que os Estados Unidos não olham para o G20 como um elemento, digamos, mobilizador da sua capacidade de influência mundial e, mais do que isso, sentem-no potencialmente, digamos, com uma maioria de tendência pró-chinesa, da mesma maneira que já acontece nos BRICS, e por isso mesmo estão a desvalorizá-lo. A pergunta do António, vão os Estados Unidos sair do G20? Provavelmente não vão, provavelmente vão, digamos, afastando-se do G20 enquanto o G20 não lhe der jeito. Mas isso faz exatamente com que os países dos BRICS, nomeadamente a chefia informal da China, se fiquem a rir daquilo que podem ser as consequências deste tirocídio
das opções internacionais de Donald Trump, até porque vale a pena recordar como há tempos escrevia o senhor Varoufakis, que chegou a ser ministro das Finanças da Grécia, é exatamente no iene que pode estar a desgraça do dólar. Isto é, se a China entender que o iene, o yuan, a moeda chinesa, pode ser de alguma maneira concorrente com o dólar em termos do comércio internacional, lá se vai a história da dívida perpétua e os Estados Unidos, do Sr. Trump, pode vir a ter um muito sério problema no futuro. Temos que mudar o tempo do verbo, António. É se a moeda chinesa pudesse competir com o dólar, e aparentemente não pode. E mais do que isso, aparentemente as dependências de natureza económica ou financeira, e particularmente as tais tarifas, como se fala, que no fundo são direitos aduaneiros, que os Estados Unidos têm na sua mão para controlar a economia para e dos Estados Unidos, ainda é suficientemente forte para poder evitar que, digamos, a moeda chinesa acabe por se tornar numa moeda dominante e concorrencial com o dólar. A grande questão, António, e já estamos há muito tempo nela, e já estamos há muitas décadas nela, é saber em que moeda é que é definido o preço do petróleo. E neste momento continua a ser no dólar. A sensação que eu tenho, com toda a franqueza, é que as notícias sobre o êxito dos BRICS, as notícias sobre o êxito de uma moeda alternativa ao dólar são ainda muito prematuras e são, digamos, para utilizar também uma expressão anglo-saxónica, wishful thinking, isto é, um pensamento feito com base na vontade. Não me parece que haja condições para isso, mas posso estar completamente enganado, mas os números que eu tenho visto são de molde a consagrar que, apesar de tudo, a dependência do mundo do dólar e a dependência do mundo da vontade americana em matéria comercial ainda é suficientemente dominante para evitar uma deriva que possa ser desfavorável aos Estados Unidos a curto prazo. Agora, os Estados Unidos, já agora e para terminarmos, nós estamos ainda com 2 anos de Trump, vamos ter 2 anos de Trump. Os 2 anos de Trump, por isso, eu julgo que falámos aqui várias vezes sobre que isto ia ser muito rápido e que estas decisões iam ser muito rápidas, iam ser neste ano de 2025 e provavelmente princípio de 2026, porque para o ano vamos já entrar em pré-eleições, digamos, midterms, Nos Estados Unidos. intercalares, e neste momento vale a pena olhar bem para as reações dentro dos Estados Unidos a certo tipo de políticas de Trump, nomeadamente aquelas que estão a ter efeitos surpreendentemente inflacionários ou potencialmente inflacionários e que estão a alertar muita gente dentro dos Estados Unidos. O que significa, portanto, que Trump, nas próximas eleições, daqui a 1 ano e meio, já falta só quase 1 ano e meio, vai ter provavelmente uma Câmara dos Representantes menos simpática e vai perder alguma da força que tem no Senado. Isso, de certo modo, ata-lhe as mãos, a menos que haja um golpe de Estado e haja uma ditadura nos Estados Unidos, e como nós sabemos, há neste momento um fundraising que foi levantado há 2 ou 3 dias para tentar criar um grande movimento nacional para que Trump pudesse ter um outro mandato. Mas isso já significaria os Estados Unidos entrarem numa lógica antidemocrática aberta. Obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. Foi talvez o mais longo desta já longa série também. E esperemos que alguém se lembre de o enviar ao Sr. Elon Musk, que com certeza gostará da ideia que o embaixador deixou para a sede da ONU, nos Estados Unidos. Obrigado. Continuem a segui-lo, a seguir os nossos programas nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos para um novo programa. Até lá, obrigado.